Tá ok. Boa tarde, pessoal. Hoje é dia 9 de fevereiro de 2022. São 14 horas e 2 minutos agora. Então, temos agora a defesa de estágio curricular supervisionado da aluna do curso técnico em agropecuária, Cauana Cardoso, que fará então agora a apresentação. Depois da apresentação, nós abriremos para a banca examinadora, composta hoje pelo professor Ayrton Bortoluzzi, o qual a gente agradece muito pela participação. Temos também, momentaneamente, a presença da Johanna Albuquerque, representando a Coordenação Geral de Extensão do campus. E temos também alguns colegas aqui presentes, amigos da apresentadora Cauana. Então, a partir de agora, nós vamos começar então a apresentação. Então, a palavra é contigo, Cauana. Tá certo. Boa tarde. Meu nome é Cauana Cardoso, sou da turma 3º C e eu vim apresentar minha defesa de estágio. Eu realizei o meu estágio no pet shop dela e meu orientador é o professor Nestor. Identificação da empresa. O nome fantasia da empresa é Pet Shop dela. O meu supervisor de estágio foi o Justiano Possamay-Della. Eu atuei na área do Pet Shop e realizei meu estágio do dia 2 de janeiro ao dia 1º de fevereiro de 2020, totalizando 184 horas. A localização. A empresa está localizada no extremo sul catarinense e em Jacinto Machado. Podemos observar a fachada da empresa e ao lado um mapa para se localizar melhor onde fica o município. A descrição da empresa. A empresa iniciou em 2008 como uma agropecuária, onde vendia EPIs, pás e insumos agrícolas. Mas com o desenvolvimento do mundo pet, o Justiano observou que em Jacinto Machado não possuía um pet shop, então decidiu mudar a sua empresa para um pet shop e não mais uma agropecuária. Descrição das atividades desenvolvidas. A empresa era dividida em 3 partes. Na primeira parte, ficava a venda das flores e utensílios para jardinagem. Esse meio era mais voltado para a mãe do proprietário, ela que era responsável por essas vendas. E, então, no meio de utensílios para jardinagem, tinha a venda de vasos e estercos de casca. Já do meio pet shop, era coleiras, guias, rações e casinhas para os animais. Na segunda parte era onde havia a venda de medicamentos e o atendimento ao público. Já na terceira parte era onde ficava a gaiola, banho e tosa e o banheiro para os funcionários. A infraestrutura física atual. A empresa possui 200 metros quadrados aproximadamente e possui 2 andares. No andar superior é onde fica a residência dos pais do proprietário, Justiano, e no andar inferior é onde fica o pet shop. No número 1, podemos observar aonde fica o balcão e a venda de medicamentos. No número 2, a venda para flores, tecidos para jardinagem e produtos do meio pet shop. No número 3, é onde ficam as gaiolas. No número 4, o local para banho e tosa. E no número 5, o banheiro para os funcionários. A estrutura física. Aqui era o balcão onde acontecia a venda de medicamentos e atendimento ao público e ao lado a venda de produtos para o meio pet shop. A estrutura física. A gente contava com 2 meios de locomoção. Um era o furgão e a outra era a bicicleta. A gente possuía 2, porque quando o furgão não estava disponível, algum cliente podia ligar para buscar o seu animal e a gente ia com a bicicleta. Ao lado a gente pode observar uma foto de como os animais ficavam dentro do furgão. Organograma administrativo. Tudo começava pelo proprietário, que era o Justiano. Ele que dividia as funções. Tinha o vendedor, o banhista, tosador e a terceirizada. O vendedor era responsável pelo atendimento ao público, venda de medicamentos, de rações, dos produtos do meio veterinário e da jardinagem. O banhista e tosador era o responsável por dar banho nos animais, tosar os animais, cuidar dos animais que estavam hospedados e fazer a limpeza do pet shop na parte de dentro, onde acontecia o banho e tosa. A terceirizada já era quem limpava a loja, né? Uma vez por semana. Principais atividades desenvolvidas.
As principais atividades desenvolvidas foi o banho, a tosa e a hospedagem. O banho levava em média de 15 a 20 minutos. Já a tosa variava muito do animal, se ele tinha pelos muito longos ou se tinha muitos nós. A gente contava com planos mensais. Os planos mensais variavam muito de animal para animal, tamanho, do porte dele. E o que continha esse plano? Continha banho e tosa uma vez por semana e acompanhamento nas vacinações. Também faziam as vendas das rações. Possuímos rações para cães, gatos e peixes. Mercado Pet Shop são as principais atividades. O mercado Pet Shop vem crescendo mundialmente, pois abrange muitos produtos do meio veterinário, como alimentos, medicamentos, acessórios e higienização. São em torno de 132 milhões de animais domésticos, sendo eles 52 milhões de cães, 38 milhões de felinos, 22 milhões de aves e 18 milhões de peixes, ou seja, para cada 5 pessoas há 3 animais, e cada um desses animais precisam de cuidados e de alimentos. Processo inicial do banho e tosa. Muitas vezes se iniciava pelo banho, mas também poderia começar iniciando pela tosa, dependendo muito do animal. Se ele, como eu disse, se ele possuía pelos muito longos ou tinha muitos nós, a gente começava pela tosa. Na tosa, a gente possuía 3 tipos de tesoura. A tesoura reta, que era responsável por cortar o pelo do corpo todo, e as partes que ficavam maiores que as outras. A tesoura dentada era responsável por diminuir o excesso do volume do pelo e deixaram o corte mais suave e sem tantas marcações. A tesoura curva, ela já oferecia uma segurança melhor ao animal, deixando também um corte menos marcado e mais natural. Aqui podemos observar as tesouras, né? A tesoura reta, a tesoura dentada e a tesoura curva. Bem-estar animal no banho e tosa. É muito importante zelarmos pelo bem-estar animal no banho e na tosa, porque quando isso não acontece, acabamos desenvolvendo no animal o estresse. Porque muitas vezes o animal está acostumado a ficar só em casa com o seu dono, não tem muito contato com outras pessoas, e quando ele vai ao pet shop, ele está exposto à rotatividade de pessoas e de animais. Isso faz com que ele aumente os estímulos visuais, auditivos e olfativos, como barulhos excessivos ou repentinos, presença de animais agitados e odores muito fortes. Também a gente tem que ter muito cuidado com a temperatura da água e do secador, pois os animais não estão acostumados. Doenças encontradas durante o banho e a tosse. A gente observou muitas otites, que aconteciam normalmente em animais que possuem orelhas muito longas por conta da umidade, fazia com que gerassem fungos e bactérias no ouvido do animal, podendo até causar a surdez nele. Também encontramos alguns tumores que aconteciam quando a gente dava banho no animal e passava a mão na sua pele, e encontrávamos caroços, então a gente informava o Jussiano e ele entrava em contato com o proprietário para ver o que seria feito. Encontramos alguns ectoparasitas, que são os carrapatos, e dermatites. As dermatites normalmente aconteciam quando o proprietário não levava o animal no pet shop e acabava utilizando nele produtos que não eram, a gente não utilizava no pet shop, que não é de devida para lavar o animal, né? Aí acontecia de ter feridas ou até mesmo a perca do pelo do animal. A hospedagem dos animais. Quando nós vamos nos hospedar em algum lugar, a gente gosta de ser bem recebido, bem tratado e estar num lugar seguro e confortável. Um animal não é diferente. A gente deve também hospedar ele num ambiente próprio e seguro, fornecer ao animal uma estadia confortável. Estudos apontam que cerca de 38% de animais ficam em hotelarias por conta de dedetizações, 38% por doenças em famílias, 13% por mudanças de residência, 6% no período do cio do animal e 5% em festas de casamento, doenças e recuperações dos animais. Aonde eu realizei o estágio, eles ficavam mais por conta da doença e da recuperação, porque os donos trabalham todos os dias, né? Período integral, então eles não conseguem sair da onde estão para levar um animal para tomar os medicamentos. Então acontecia do animal ficar de 2 a 4 dias hospedado no pet shop para tomar os medicamentos.
a descrição das atividades envolvidas. Tudo começava, na verdade, pela acomodação dos animais. A gente ia buscar os animais e hospedava eles nas gaiolas. A gente tinha em torno de 11 gaiolas. Depois era o local do banho. Então, esse era o local do banho. A gente começava molhando os animais nas patas, para ele se acostumar, né, com a temperatura da água, e depois colocávamos a aplicação do shampoo. Usávamos um shampoo próprio para o animal, aplicávamos uma vez, enxaguávamos, aplicávamos uma segunda demão se for necessário, enxaguávamos e aplicávamos o condicionador. O corte das unhas. O corte das unhas é muito importante que aconteça em 45 graus para que não aconteça de machucar o animal. A gente usava esse cortador para fazer o corte das unhas e segurávamos desta forma. É normal que o animal desgaste sua unha por si só, mas como normalmente eles estão em ambientes fechados, onde o chão é liso, é muito importante que o dono leve o animal ao pet shop para realizar o corte das unhas. A limpeza das orelhas. A gente utilizava um algodão molhado para limpar a orelha do animal e era muito importante não ultrapassar a profundidade correta para fazer com que a sujeira entrasse dentro do ouvido do animal, ocasionando a otite ou bactérias e fungos, né? Logo depois íamos para a tosa. A tosa acontecia em cães e gatos e a gente possuía dois tipos de tosa, a tosa higiênica e a tosa completa. A tosa higiênica acontecia na barriga, no perianal, anal e nas patas do animal. A gente fazia essa tosa para evitar infecções futuras no animal. E também possuímos a tosa completa, que era no corpo todo do animal. Logo depois a gente secava os pelos dos animais, a gente possuía um soprador e um secador. Logo após, penteávamos os animais e colocávamos os enfeites e os perfumes. Também possuímos vendas de rações. A gente possuía 3 tipos de rações: rações para cães, gatos e peixes. Variava muito do tipo da ração, mas estava em torno de 1 quilo 14 e meio quilo R$7. Também auxiliamos nas vacinações. Os medicamentos mais utilizados foram o Mercepton, que ajudava no processo digestivo do animal, e quando ele comia alguma planta contaminada ou algum alimento que não estava bem preparado e fazia mal para ele. Também utilizávamos o Top Guard, que era para parasitas intestinais, tanto em cães quanto em gatos. Descrição das principais doenças encontradas. Uma das principais doenças que encontramos foi a parvovirose, que é uma virose pelo meio do vírus, né? Esse vírus, em lugares internos em temperaturas ambiente, pode sobreviver até 2 meses e se tornar resistente a produtos de limpeza. Ao ar livre, ele também pode sobreviver por anos, e a contaminação acontece de 2 formas: da forma direta e da forma indireta. A forma direta é quando o animal tem contato com outros animais contaminados, ou quando lambe o seu próprio pelo, que está contaminado, ou quando come algum alimento que está contaminado com esse vírus. Já a forma indireta acontece quando o animal tem contato com o solo contaminado ou com humanos que foram a algum lugar contaminado e pegou o vírus na sua roupa. Esse vírus causa no animal problemas gastrointestinais graves, problemas no coração, como miocardite, e ocasionando a morte súbita do animal. Alguns parasitas que encontramos. Os principais foram o carrapato estrela, que é o que causa a febre maculosa nos humanos, e o carrapato marrom. O que a gente mais encontrou foi o carrapato marrom, pois ele se adapta muito bem nas áreas urbanas. Para fazer a retirada do carrapato, a gente contava com o auxílio de uma pinça, tendo cuidado para que o aparelho bucal dele não se descolasse, fazendo com que o sangue dele não voltasse para dentro do animal. Caso isso acontecesse, podia gerar doenças e infecções dos animais. Logo após, colocávamos ele em uma vasilha com álcool, tampávamos e fazíamos assim, né, para tirar o carrapato.
Logo depois era feita a limpeza das gaiolas. Então, a limpeza das gaiolas a gente buscava fazer todos os dias. Mas como às vezes ia até mais tarde o expediente, acabávamos fazendo antes dos animais chegarem. E a limpeza do local do banho e tosa também era a gente que fazia, porque às vezes os animais estavam muito sujos, a gente ia lavar eles e eles acabavam se batendo para tirar o excesso da água, se balançando, né? Fazendo com que a água suja pegasse na parede. Aí depois, quando íamos realizar a tosa, o pelo grudava naquela umidade. Então ficava muito sujo, era muito importante limpar todos os dias. Conhecimentos técnicos adquiridos. Eu adquiri conhecimentos na área de hospedagem, que eu vi que a gente tem que ter muito cuidado com os animais, porque é um ser que depende da gente naquele momento, né? Está doente. Então, fornecemos a ele as medicações corretas. Pude também ver algumas doenças e parasitas que vimos na aula de DSA com o professor Luiz Fernando. E as vacinas também foram, assim, uma área que eu não conhecia. Eu pude acompanhar melhor e conseguir até aplicar, sabe? Análise das atividades envolvidas. Como eu disse, é muito importante zelarmos pelo bem-estar do animal, com no banho na tosa, no corte das unhas e na limpeza dos ouvidos. E a parte da higienização também é muito importante, porque se a gente deixar qualquer sujeira, a gente pode acabar fazendo um corte no animal, talvez, né? Assim, na tosa, e essa bactéria acabar entrando no animal e desenvolver alguma doença ou alguma infecção. Aspectos positivos, limitantes e sugestões administrativas. Os pontos positivos, eu acho que é o atendimento exclusivo e dedicado ao cliente. Como são clientes fixos, a gente conseguia fornecer a ele, assim, um atendimento melhor, sabe? Limitações e sugestões, eu acho que seria muito importante colocarmos uma tabela de preço, mostrando o tamanho e peso do animal para conseguir cobrar melhor o banho e a tosa. E as sugestões era que adquirissem equipamentos atualizados e um veterinário em tempo integral. As considerações finais. Pude ver doenças e parasitas que a gente analisava na aula de DSA com o professor Luiz Fernando, o bem-estar animal, que quando não ocorre a gente gera o estresse no animal, e a formação pessoal e profissional. Por que a formação pessoal? Porque eu acho muito importante que pelo menos uma vez a gente tenha contato com o público, sabe? Para a nossa formação de caráter. Vocês, como professores, acredito que tenham contato todos os dias com os alunos e sabem que não é fácil lidar com pessoas que estão todo dia de uma forma diferente. Isso também acontece muito com os clientes. E eu acho que isso me ajudou muito a crescer pessoalmente e profissionalmente, porque a gente não tinha essa aula, né, no Instituto Federal do Pet Shop ou de cães e gatos. Eu acho que eu pude analisar melhor isso na prática, acho que agregando melhor para mim como técnica em agropecuária. E agora as perguntas e dúvidas. Ok, então, muito boa essa apresentação, boa mesmo, bem, eu estava bastante confiante na tua apresentação e da minha parte aqui eu gostei bastante. Bom, num primeiro momento, eu não sei, tem algumas pessoas aqui presentes, né, além dos que eu tinha comentado antes, se alguém tiver algum questionamento anterior, e na sequência eu vou pedir para que o professor Ayrton faça as suas considerações. Mas, assim, previamente, alguém dos presentes quer fazer alguma pergunta? Bom, talvez não. Professor Ayrton, acho que na sequência, então, eu passo para você fazer as suas ponderações em relação ao relatório e também à defesa de estágio feito pela Cauana. Antes de apresentar aqui as minhas considerações, eu agradeço muito
Sempre é um enriquecimento para nós e realmente, assim, você apresentou aí muito bem. Obrigada. Eu tenho uma dificuldade aqui nesse aplicativo, eu não sei onde é que eu posso apresentar aqui. Para mim, ficaria melhor pegar o relatório e fazer alguns comentários, algumas contribuições. Professora, eu acho que nós tentamos ontem isso, tanto é que a apresentação, eu acabei pegando o arquivo da Cauana e eu acabei apresentando, porque ela não conseguiu apresentar. Eu não tenho clareza total, professor Ayrton, mas eu acho que você não vai conseguir projetar porque o link não foi criado pelo senhor, foi criado por mim. Eu imagino isso. Então, infelizmente, eu acho que a gente não vai conseguir. Talvez o que pode, sim, é a professora relatar alguma coisa em relação ao que o professor tem aí no computador. O que eu vou ter que fazer aqui é abrir o arquivo, daí talvez, eu não sei se eu continuo aparecendo ou não, e eu vou ter que fazer uns comentários, vai prejudicar um pouquinho, mas é o que nós podemos fazer. Depois, então, o que eu faço? Eu envio, Nestor, depois tu envia para Cauana, a gente é difícil saber o nome completo de todos os Então, eu vou ter que fazer alguns comentários. Vou abrir, então, o arquivo, já tenho aberto aqui, e, digamos assim, vai prejudicar um pouco, infelizmente vai prejudicar um pouco, né? Então, mas depois vão ficar as sugestões. E deixando muito bem claro, Nestor, eu tenho esse posicionamento, li o trabalho está bom, mas eu tenho algumas observações desde a época que nós tínhamos a Escola Federal de Sombrio. Primeira é que a capa já deve comunicar como qualquer livro. Essa capa que tu fizeste, a capa, né? Tem outro nome, mas no fundo vira a capa, né? Então, ela, para mim, deve comunicar um pouquinho mais. Então, quando se escreve lá em cima, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense, Campus Santa Rosa do Sul, ok. Mas isso aí, tudo que eu falar aqui é sugestão. Terminada a minha contribuição, nada além disso aqui, são contribuições. Aí eu coloco logo abaixo curso de técnico agrícola integrado ao ensino médio, e eu acho que faltou uma palavra aí. Porque até tu falaste assim, Cauana, orientador. Então eu escreveria abaixo, estágio curricular orientado e supervisionado. Porque, na verdade, embora isso não tenha tempo de estar muito presente, a gente, digamos, ou fez a orientação anterior ou posterior, então eu entendo que o estágio curricular é orientado e supervisionado. É uma das observações minhas, não sou o dono da verdade, nem nada, absolutamente não. Por exemplo, estava assim, relatório de estágio e AFS, era uma coisa que eu sempre questionei, eu até para meio contrapor, colocava até figura na capa, e na Europa se faz isso, tá? Às vezes. Então eu vou sugerir um título, depois vocês analisem, orientador e a autora do relatório. Colocando assim, vivência das atividades realizadas com animais de ambiente da empresa Pet Shop dela, Jacinto Machado, Santa Catarina. Porque eu entendo, sim, que a capa ela comunica muito. É assim que muitas vezes você vai numa livraria para comprar um livro. Embora sendo um relatório técnico, ele não deixa também de ser
uma forma de comunicação. Até tinha disciplina antigamente, português, ele chamava de comunicação e expressão. Faltou o título, vou puxar aqui para cima. Embaixo eu coloco tudo numa linha, então deixa eu ver aqui o título também na folha de rosto depois. E aí tem o seguinte, aí que eu não sei, eu fiquei com dúvida disso aqui. Estava escrito assim, trabalho de conclusão de curso apresentado. Eu acho que poderia até... Agora, o TCC normalmente é de um curso de terceiro grau. Normalmente a gente tem chamado de relatório de estágio curricular orientado e supervisionado. Então, aí, eu até nem peguei o modelo, mas eu acho que futuramente, assim, poderia até se trabalhar trabalho de conclusão de curso, mas a gente mantém ainda relatório de estágio orientado e supervisionado. Na agronomia, duas coisas, tem o relatório de estágio e também tem o TCC, trabalho de conclusão de curso. Aí fica por conta de vocês, eu só estou sugerindo. Então, vamos um pouquinho para adiante aqui. Isso aqui eu já tiro fora, que eu tinha perguntado se era no ano de 2000, então foi. Tem uma situação aqui, que quando coloca janeiro e fevereiro, depois você vê o que é correto aí. Então, ele reclama que tem que ser minúsculo. Na questão da dedicatória, tanto a banca e nem acredito eu que a orientação deve mexer nisso aqui, só é questão pessoal. Eu só estou sugerindo aqui uma mudança um pouquinho de texto sem mudar o sentido, depois você observe. Eu fiz uma sugestão aí, mas sugestão é sugestão. Nada mais do que isso. Tem coisa assim, por exemplo, dentro do português, e desta forma atingir, e vírgula, desta forma, vírgula, atingir, não desistir e atingir e tal. Então, eu não sou muito bom em português, mas como a gente escreveu muito, vou continuar sempre colocando aqui orientado e supervisionado, agora isso fica como sugestão. Eu acho que é. Tem aqui no epígrafe, o epígrafe, eu não entendo muito isso aqui, mas ele normalmente é uma frase que aqui tu colocaste Tiago, que deve ser um texto bíblico, aí então tem um espacinho aqui no começo, então não tem nada errado aí, e nem devo considerar errado, porque isso é uma questão pessoal. Isso aqui, Nestor, com relação ao resumo, acho que está bem colocado aí, mas quando é pequeno, assim, não sei se daria para dar um espacinho maior, e também aqui já aparece uma palavra que eu andei, o Google corrige, né? Interessante, quer dizer, nem tudo, né, mas bem-estar, eu acho que é uma palavra que deve estar unida por um hífen, né? Então, tu procura, depois eu mando o relatório para o Nestor, ele vai aparecer com o computador, porque eu trabalho aqui, uma coisa que eu... Ixi, mas tem uma coisa ali. É o seguinte, agora me desconcentrei um pouco. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver para trás, que eu me desconcentrei um pouco, caiu um piso, aí, um lenço. Então eu não sei, aí vocês veem se dá para deixar um espaço um pouquinho maior ou não. E aqui tem uma coisa assim, ó. Eu acho que os alunos não são ensinados, isso é geral. Eu tive que passar esse texto aqui, Cauã, para o Word. E eu quero ver se gravo ele no ODT para enviar. Por quê? Que eu vou te falar isso aí. As tabelas flutuavam. Tabelas não, figuras.
e aí ficou assim, dava um belo assim, aparecer figura não sei da onde e tal. Então teve esse problema aí. Eu aprendi no meu doutorado, não quer dizer que esteja certo, mas trabalhando com o Roberto Ferreira Novaes, eu sempre colocava, e sempre faço isso, vai aqui na sua sugestão, figuras, tabela de figuras, né, lista de tabelas e o índice, sempre dentro de uma tabela. Porque não tem como fugir para cá ou para lá. Aí o que eu faço? Eu crio a tabela com duas colunas, a da direita é a página, depois vai aparecer isso aí. E na coluna da esquerda, então, maior, eu faço o seguinte, eu clico, seleciono a tabela e depois tiro as margens, então fica muito legal isso daí. Eu faço assim, né? Então está aqui sumário, eu não vou mexer nisso daí, porque isso é uma questão final. Deixa eu ver, então vai aparecer aqui na introdução. Deixa eu ver, introdução, e aqui eu não estou paginando, simplesmente colocando a sequência, que mudou. Vai aparecer, por exemplo, bem-estar. Então, eu acho que bem-estar escreve com hífen, entre bem e estar. Depois tem aqui, que possui 5 liberdades. Eu sugeri que preste a inclusão de 5 sendo elas, então talvez melhore um pouquinho o texto. Nada que comprometa o que tu escreveu, apenas estou sugerindo. Ok? Então eu sempre parto do disso que eu estou aqui para contribuir. Ok? Então aqui a questão do objetivo não está errado que tu escreveu, mas eu vejo isso chavão que vem desde a escola agrotécnica, aprimorada, claro que é isso, mas eu acho que devia vir, de repente, nos objetivos específicos, como um deles. Então, eu acho que o objetivo geral, eu entendo assim, qual foi teu objetivo? Claro que era aprimorar, né? Contribuir na formação, todo estágio. Então, isso eu acho que é meio que um chavão, que é uma herança lá de trás, isso vem até na agronomia, o pessoal escrevendo. Então, eu acho que o objetivo geral, eu vou ler aqui, porque eu não estou conseguindo apresentar, não é que seja assim, mas é uma sugestão, vivenciar e apresentar as atividades desenvolvidas em uma loja pet shop, como ambiente de aprendizado no trato com animais de estimação. Então, você vê, realmente satisfaz o geral dos objetivos, eu colocaria, sugiro, assim, não é que eu colocaria, sugiro, tá? Bom, descrição da empresa, aqui eu sempre tive uma dúvida, porque isso aqui está, digamos assim, na sequência. Descrição da empresa e tal, não sei o quê, mas fica bem assim. Aqui, estágio curricular orientado e supervisionado. Depois aqui eu estou sugerindo dividir o parágrafo, que às vezes ele fica muito longo, quando dá para dividir é interessante. Bom, aqui eu acho que era o teu segundo parágrafo, não, aqui, histórico da empresa, assim, ó, não está errado. No início não possuíam grandes equipamentos. Eu acho que no início não possuíam, vamos supor, equipamentos modernos, sofisticados, não é o tamanho, né? Eu acho que são equipamentos cada vez mais adequados a um pet shop, né? Uma sugestão aí. Vamos ver aqui para adiante, a questão das figuras, está tudo ok aqui. Tá, aqui, pelo menos,
no relatório que eu recebi, está escrito bem grande aqui, depois que eu vou te enviar, está faltando a figura 2. Eu acho até porque ela flutuava. Então, um conselho. Eu tenho feito assim para as figuras não flutuarem. Ou coloco dentro de uma tabela que aí não tem, e como caractere. Tem o Word, ele permite outra que seria alinhado com o texto, um negócio assim, que ele como se ele ocupasse um parágrafo, um caractere, etc. Então aí faltou a figura 2, talvez por isso. Deixa eu andar um pouco adiante. Aqui eu acho que. Aqui no caso, a figura. No organograma, acho que é da empresa, figura 6, organograma administrativo, para mim, apareceu não escrito aqui dentro das caixinhas, né? Então, faltou isso aí, mas eu acho que para ti, tu apresentou, estava isso aí, não tem problema. Aqui, com relação à revisão, eu acho que para nós é um enriquecimento, eu acredito muito, inclusive trabalhando com alimentos funcionais, eu tenho conversado muito, eu acho que tem um mercado aí para um outro tipo de alimentação, depois vou fazer algumas perguntas aí, dentro de alimentos funcionais. Então, não sei como é que está sendo isso pela nutrição animal. Então, isso é uma profissão que não nos pertence, como agrônomo, pelo menos, eu acho que não, e que eu acho que tem um grande futuro. Depois eu quero até comentar por que isso daí, porque a gente está trabalhando com animais de estimação, não é um frango de 40 dias. É um animal que, vamos supor, um cachorro aí dura 15 anos, se for grande, talvez um pouco menos. Então, é isso. Deixa um pouquinho para diante, ver se tem mais alguma observação aqui, que essa parte que aparece, por exemplo, eu não tenho como apresentar, eu acho que, não sei por que os números aqui saem meio que apagados, por exemplo, 5,4, para mim apareceram apagados. E tem números que aparecem, deixa eu ver mais acima, que em negrito, junto com o título. Por que uns aparecem apagados? Então, tu dá uma observada, vê se aí na numeração, eles aparecem mais ou menos todos eles em negrito. Uhum. Coisa aqui, que às vezes os alunos deveriam ser orientados a trabalhar com o que se chama de ver tudo. Não sei se vocês conhecem a função. Conhece, Cauã? Não. Isso talvez teria que falar com o professor Gerson aí, porque normalmente isso dificulta muito, porque ao aluno se acostumar a trabalhar com ver tudo, ele já vai percebendo se tem espaço a mais, se o parágrafo foi dado por enter, na verdade ele deve ser dado na régua lá em cima, né, para uniformizar, por exemplo, espaço 1,5. Tá? Então, tem umas coisinhas aqui. Por exemplo, parasitas, aqui o 5.5 está aparecendo escuro. A revisão está muito boa, o texto está muito bom. As considerações aqui, conhecimentos, aqui já tem um erro aqui, conhecimento técnicos adquiridos, não, conhecimentos. Então, aqui vou assinalar, não tinha visto isso aqui. Então, tem que ter concordância nominal e verbal. Isso aí é a questão de treinamento, Cauã, né? Escrever uma arte. Você escreveu bem. Então, mas sempre tem contribuições. Por exemplo, aqui no análise das atividades desenvolvidas, então, aqui novamente, orientado
e supervisionado. Orientado, se tem um orientador, né? Isso não tenha dúvida, né? E supervisionado, é claro, né? Que na verdade a orientação supervisionada é lá no ambiente de trabalho. O chão de fábrica, né? Que eu sempre costumo falar. Aspectos positivos, limitantes sugestões, também está bem escrito aí. Eu acho que aqui eu coloquei também um ponto, aqui quando se fala assim, mas isso é sugestão. Uma das sugestões para o pet shop dela, né, seria fazer mais, isso aqui é um sobrenome, né, mais investimentos em equipamentos atualizados e na hospedagem de cães e gatos. Eu acho que aí fecha uma ideia, então tem que ter ponto. Considerando algo inovador, pois é, eu acho que aqui eu estava errado. Vou continuar com isso aqui, com a vírgula, considerando como, então acho que está faltando um como aqui, algo inovador. Então, assim, sugestões, eu estou terminando aqui, eu acho que se a considerações finais não tem nenhuma. Deixa eu ver se está falando do orientar, já está aí. Deixa eu ver. Aqui, considerações finais e referências. Aí, referência, gente, eu acho que tem uma questão aqui, ó. O que eu posso te dizer? Aqui tinha. Eu prefiro, assim, colocar um espaço de 6 pontos aí entre um parágrafo e outro. Ele salienta melhor entre uma bibliografia e outra. Deixa eu ver aqui. Bom, eu não sou muito especialista, o Nestor já sabe disso, não sou especialista em bibliografia, tá? Mas eu estou dando sugestão. Dá uma olhada, então, termino aqui a minha apresentação, eu envio essas sugestões aqui no relatório, só que eu vou gravar ele no Word, .x, e vou também no ODT, lá, no Open Office, né? Não, Open, né? É Open Office, eu acho que é isso mesmo. Então, vou gravar nos dois formatos e vou enviar, então, para o Nestor. Vou minimizar aqui, termino aqui a minha apresentação e, naturalmente, assim, só contando uma coisa, meu pai, infelizmente, faleceu há 1 ano. Ele sempre odiou na vida dele, assim, era meio bruto com os bichos, e a gente se emociona, assim, porque no final da vida ele voltou atrás, com uns 10 anos, os amigos dele eram os dogs. Certo? Tá, daí, muito obrigado, então. E eu acho que essa área, assim, dentro daquilo, né, Nestor e Cauã, que eu pretendo um pouco sobre isso aí, mas eu acho que não pertence a nós a gente querer, por exemplo, fazer estudo, mas é nossa função a produção de alimentos saudáveis. E eu acho que isso claro que tem que ser tudo estudado, seria mais um campo aí muito interessante até para a saúde animal. Eu trabalho ali na escola, por exemplo, falaste em otite. Dentro das plantas medicinais, por exemplo, tinha vários estudos assim para otite em cães, por exemplo, melaleuca, por exemplo, zedoária, assim por diante. Não quer dizer que isso esteja concluído, mas às vezes, como nós temos na área humana uma Big Pharma, você sabe do que eu estou falando, né? Você tem, por exemplo, nada mal, falando mal, mas prestando atenção, você tem farmácias, e eu não estou falando mal, que eu trabalho isso aí, apenas uma constatação, tem farmácias em cidades pequenas que às vezes são maiores que supermercados, né?
não é mesmo? Então, acho que tem outras coisas, inclusive, dentro, mais claro, orientado por veterinário, talvez mais acessível a esse tipo de coisa. Era um comentário que eu queria fazer, até porque nos interessa, dentro dessa nossa profissão de agrônomos, ampliar digamos, a nossa função enquanto produtores de alimentos, manejadores de solos e, por que não, de animais também. Muito obrigado, então. Vou fechar aqui. Muito bem. Então, agradecemos aí as considerações do professor Ayrton. A partir deste momento, né, eu vou parar a gravação, tá? E nós, na sequência, faremos aí também a avaliação. Então, assim, para ficar gravado ainda, né, antes de encerrar a gravação, eu quero comentar, então, que nesse momento a gente vai solicitar que todos os demais presentes aqui nessa reunião nos dessem, né, na sequência, a licença. Nós vamos ficar reunidos aqui apenas eu e o professor Ayrton. Nós fecharemos a nota da apresentação da Cauana, apresentação e do relatório. E aí, na sequência, Cauana, eu acho que eu sugiro que você fique atento também lá no teu celular. Eu vou te mandar uma mensagem para que você depois retorne novamente a essa mesma sala. E aí nós vamos comunicar para você a tua nota final dessa tua defesa e do teu relatório. Tá certo. Okay? Mas assim, antes de encerrar, antes de parar a gravação, abro a palavra para ti, Cauana, para fazer algum comentário final ainda. Eu queria agradecer a vocês, né, todos que estão aqui presentes. Quem me conhece sabe que eu estava bem nervosa para apresentar a minha defesa, mas agradeço vocês por se disponibilizarem a estar aqui hoje comigo. E é isso. Tá bom, professor Ayrton, mais algum comentário final? No meu ponto de vista, tu não pareceu nervoso. Eu acho que tem uma coisa que falar para o meu orientador, por mais nervoso que a gente seja, aí vai um conselho. Quem mais sabe do que fez é quem fez. Tem uma coisa que eu não vou falar aqui, que ele era muito gozador, tinha HCB, fica por ser interpretação do que ser HCB. Ou fazer e HCB. Horas cada lá, tá? Então, assim, eu acho que se tu apresentou e nem pareceu nervoso, foi porque tu dominou o assunto. Isso é fundamental, um conceito para os demais aí. Se prepare. Obrigado. Ok, então, a partir de agora, então, vou parar a gravação, só um momentinho.